Você sabia que o sabonete que você usa no seu filho pode ser um vilão? Olá, mamãe. Eu sou a Emanuela, sou mãe, sou médica e atualmente estou me especializando em pediatria. O meu propósito é ajudar mães a cuidarem dos seus filhos com segurança. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o perigo dos produtos infantis. Os produtos infantis são tão cheios de marketing, de divulgação, que a gente já aprendeu a conhecer o cheiro de cada marca, assim, à distância, a gente já sabe qual que é a marca que o bebê tá usando, que a gente começou, inclusive, a associar cheiro de bebê com cheiro de marca. Olha isso! Se cheiro de bebê tem cheiro de bebê, cada filho, cada criança tem o seu cheiro específico, mas a gente chama de cheirinho de bebê o cheiro de um perfume de uma marca específica. A gente começou a ficar meio confuso no que significa cheirar a bebê. Cheirar a bebê, na minha concepção, é o cheiro natural de um bebê. Mas por conta de tanta marketing em cima dos produtos infantis, a gente começou a perverter o nosso entendimento e agora a gente quer perfumar a criança do momento que ela sai ali de dentro do útero. Mas será que isso é realmente muito bom para os nossos filhos? Acho que não. Vem descobrir com a gente. Quando a criança nasce, o pH da pele dela, que é o nível, vamos dizer assim, de acidez, ao nascimento, ele tende mais para ser neutro ou ser alcalino. E vai se tornando mais ácida. A acidez é uma forma de proteção, ou seja, vai se tornando mais ácido ao longo da primeira semana de vida. O que isso significa? Que o bebê, quando ele nasce, principalmente ali na primeira semana de vida, ele tem um pH diferente do pH do adulto, um pH que é menos capaz de proteger a pele dele. E se a gente coloca no bebê recém-nascido um produto na pele dele que altere esse pH, isso vai alterar a permeabilidade, que é, vamos dizer assim, a capacidade da pele ser protetora. A nossa pele, a função dela é nos proteger, é uma barreira de proteção. Mas se a gente passa algum produto na nossa pele que, ao invés de ajudar, de fortalecer essa camada protetora, acabe destruindo essa camada protetora, ou seja, diminuindo, tornando mais vulnerável a nossa pele, o que vai acontecer é que a gente vai absorver mais esses produtos e a gente vai sofrer mais ainda os agravos, a agressão que esses produtos podem nos causar. A pele do bebê, além de ter essa questão do pH, ela é mais fina e é mais frágil. Logo, é mais fácil um bebê, absorver esses produtos e causar dermatite, ou seja, causar inflamação na pele, do que a pele de um adulto. Por isso, já começa aí, a gente começa a observar que tipo de produto a gente passa na pele desses bebês. Porque a natureza, ela é tão perfeita, a fisiologia, ela é tão perfeita, que o bebê já nasce com o vérnix, que é aquela camadinha branca, aquela gosminha branca que os bebês têm ao nascer. Aquilo ali tá na pele do bebê não é à toa. Aquilo funciona, serve para proteger mais ainda a pele do bebê contra os agressores externos. Quando a criança tá na barriga, ela tá lá no meio líquido, não tem nada ali de agressor, é um meio estéril, o líquido amniótico. E quando a criança nasce, seja por parto cesáreo ou por parto vaginal, é que ela começa a ter contato com bactérias, com os micro-organismos que vivem no nosso meio. E logo quando ela nasce, a gente coloca roupa, a gente coloca tecido sobre ela, a gente pega nela, a gente estimula essa pele, a gente agride essa pele de forma que não tem como evitar. Mas existem coisas que são evitáveis, que é a gente tirar esse vernix logo de imediato, ou seja, esse costume de limpar o bebê, de dar banho no bebê logo quando ele nasce, isso não é o correto de fazer, não é saudável para a pele do bebê. Isso é feito em casos específicos, de doenças específicas que a mãe ou o bebê venham a ter. E aí logo você dá o primeiro banho no bebê e passa nele um hidratante que tem composição, que tem compostos que vão agredir a pele do seu filho. E essa criança vai absorver isso, e além do risco de ela ter alergia, de ela ter dermatite, ela também tem risco de ter os hormônios dela alterados por conta dessa exposição frequente a alguns compostos que são desreguladores endócrinos, ou seja, que atrapalha a produção do hormônio, que estimula a produção de um hormônio que não era para estar sendo produzido naquele momento, que pode causar, por exemplo, uma puberdade precoce, estimulando a produção de hormônios sexuais que não era para estar sendo produzido naquele momento. E aí seu filho vai ter uma puberdade precoce, ou seja, vai começar a virar mocinha, a virar rapazinho antes do que deveria por conta da exposição frequente
a um produto infantil, a um cosmético infantil que você usou na pele do seu filho sem ter percebido o rótulo, sem ter lido o rótulo, ou tendo acreditado naquelas divulgações de que pode ser usado desde recém-nascido, porque infelizmente existem essas divulgações e quando a gente vai ver o rótulo do produto, ele não tem que ser usado, porque tem compostos que têm risco de fazer mal à pele do bebê. Então, esses são os motivos de por que a gente tem que se preocupar com o uso desses produtos infantis, porque tem o risco de gerar inflamações na pele do bebê e também de alterar a parte hormonal, né? A produção hormonal dessas crianças. E isso vale muito mais ainda para os recém-nascidos por conta do quão mais vulnerável é a pele desses bebês. E a gente tem que se preocupar mais ainda com o que a gente usa na região de fralda dos nossos filhos. A região de fralda, a genitália que fica dentro da fralda, ela fica 24 horas do dia ali aquecida. A criança vai fazendo xixi, logo é uma região que fica aquecida e umidificada. E é uma região que, por conta disso, por estar sempre aquecida, umidificada, ela é muito mais vulnerável a absorver os produtos que você passa ali naquela região, ou seja, tanto os produtos de lenço umedecido quanto os produtos de pomada de assadura. É o que você mais precisa ficar atento, porque é a região que é mais vulnerável da pele do seu filho. Logo, se você tiver que escolher um produto para você ler rótulo, leia rótulo e se preocupe de saber se o produto pode ser usado, os produtos da região de fralda, porque é uma região que é muito sensível. A genitália, por si só, já tem uma pele muito sensível e ainda fica a maior parte do dia guardada, aquecida, úmida ali. E os cuidados da região de fralda têm que ser muito intensos para evitar que essa criança tenha, por exemplo, as assaduras, né? A gente usa muito a pomada de assadura achando que milagrosamente ela vai evitar as assaduras. E não vai adiantar nada você usar pomada de assadura se você deixar a região úmida ali 6 horas sem trocar a fralda. Não vai adiantar. Porque o fungo, né, a assadura, ela vai acontecer por conta dessa umidade. Seja por conta da assadura fúngica, né, que é quando a gente vai precisar tratar, ou a assadura pelo contato, a assadura que é uma assadura, vamos dizer assim, química, irritativa, por conta da acidez da própria urina. A própria urina ali, muito tempo em contato com a genitália, com a pele da região de fralda do seu filho, vai gerar uma assadura e a pomada de assadura não necessariamente vai resolver se você não tiver esses cuidados. Na verdade, não vai resolver se você não tiver o cuidado de fazer trocas frequentes, de durante as trocas de fralda, você secar a região de fraldas, depois do banho, você secar ela adequadamente. Então, muito mais importante do que usar pomada de assadura, que inclusive eu nem recomendo se você for ter esses cuidados, é você ter esses cuidados se você tiver vontade de usar pomada de assadura. E você se atentar no rótulo dessas pomadas de assadura, você se atentar em quais são os compostos que você vai estar usando ali na região mais vulnerável do seu filho. Inclusive os lenços umedecidos também, para as minhas mães, eu sempre recomendo usar ou lenços de banho, que são só algodão, ou o próprio algodão mesmo, para você fazer a higiene ali, você usar água, do que usar algum lenço umedecido que, além de ter outros compostos, a maioria deles tem perfume. E o perfume é um tema que a gente vai conversar agora, porque dentro de todos esses produtos infantis, é um dos compostos que são o mais duvidoso e o mais vilão de tudo que tem dentro dessa composição desses produtos. Só para vocês entenderem. Perfume, fragrância, se você for ler lá no rótulo, o cheiro, cada produto tem o seu cheiro, né? Tanto os perfumes de adulto, os produtos de adultos, os produtos infantis, cada um tem seu cheiro. E quando eles resumem, as marcas resumem essa fragrância, elas resumem literalmente com esse nome, perfume e fragrância. Elas não colocam o que é usado para formular esse perfume, essa fragrância, inclusive não é colocado por conta que outras marcas poderiam imitar, né, esse cheiro ou ter a fórmula de fazer esse cheiro. E eu imagino que seja por conta disso que as marcas não colocam tudo lá. Só que quando a gente vai olhar, a gente está colocando no nosso filho, na pele do nosso filho, uma coisa que a gente não sabe nem o que é. Porque
Porque o perfume são vários e vários componentes para fazer, compostos para fazer essas fragrâncias tão diferentes de cada marca, de cada produto, e a gente não sabe o que está sendo usado. E dentro desses itens de perfume, pode ter perfumes que são irritantes, que podem estar relacionados com o surgimento de câncer, que são desreguladores endócrinos, ou seja, que podem estar relacionados com uma das coisas que podem desregular no sistema endócrino do seu filho é a puberdade precoce. E a gente não vai estar nem sabendo, porque não tem descrito lá o que é a composição desses perfumes. Por isso eu sempre recomendo, escolha produtos sem perfume. Todo bebê tem o seu cheirinho já de natureza. Por natureza, o seu filho vai ter o cheiro. Aprenda a gostar do cheiro do seu filho. Ele não precisa estar perfumado para ter cheiro de bebê. Cheiro de bebê é cheiro natural de bebê, não é o que vem empacotadinho num produto infantil. E dentro também dessa questão dos componentes, opte por produtos que não têm cheiro, que não tenham compostos químicos que são arriscados, que não tenham corantes. Alguns desses compostos químicos, para você ficar atento, são esses daqui. Então, olhe o rótulo, tire um tempo para ler o rótulo, e a gente também vai publicar aqui nas nossas redes sociais indicações de produtos que têm composições mais limpas. Se você não quiser ler o rótulo, siga essas indicações. Para você evitar o risco de você estar gerando um dano na pele, na saúde do seu filho sem você saber. E agora, você sabendo, porque a gente está te contando que os produtos infantis podem ser vilões para a saúde do seu filho. E agora a gente vai conversar um pouco sobre alguns produtos de forma mais específica, assim, para tentar te ajudar na escolha desses produtos para além desses vilões. Por exemplo, o sabão que a gente vai usar para lavar as roupas dos nossos bebês, né? Opte por sabões que são neutros ou sabão de coco sem fragrância. Na roupa do bebê não precisa usar amaciante, como eu já falei. Bebê tem que ter cheiro de bebê e o amaciante, ele tem fragrância. A gente usa o amaciante por causa do cheiro, então não existe amaciante sem cheiro, né? A gente usa por conta do cheiro. E só o sabão para deixar limpinho vai ser o ideal. Inclusive, o uso de amaciante nas primeiras semanas de vida do bebê está relacionado com o surgimento do eritema tóxico, que são essas manchinhas vermelhinhas que vão aparecer também aqui na foto para você, e que muitos bebês têm, a mãe não sabe, aí chega pra gente, acha que é uma coisa super grave, e a gente fala, mãe, isso aqui tem esse nome feio de eritema tóxico, mas isso é uma reação da pele imatura do seu filho, provavelmente algum produto que você tá usando. Então, você tá usando amaciante, a gente chega perto do bebê, tá aquela roupa super cheirosa. Aí a gente fala pra mãe, para de usar esse amaciante que você tá botando nessas roupas, lava essa roupa só com um sabão neutro, um sabão de coco, sem fragrância, sem muito corante, um sabão mais limpo, e enxágua, bem enxaguadinho depois, e você vai ver que vai melhorar. Nem todo eritema tóxico é relacionado ao uso desses produtos, mas muitos deles são, e muitos resolvem só de a gente dar essa orientação para a mãe. E é uma coisa que quando a mãe vê gera muita angústia, né? Ver essas manchinhas, já acha que é alguma coisa mais séria, e muitas vezes é só um produto que está sendo usado de forma errada. E falando também sobre a região de fralda, a gente já conversou sobre que é muito mais adequado você usar o uso do algodão, dos lenços e água na hora de fazer a higiene da região de fralda da genitália do seu filho. A importância de você manter sempre seco, seja só numa troca de fralda, seja no banho, secar mesmo, levantar o testículo do menino, levantar o pênis do menino para secar tudo direitinho, porque é a umidade que favorece muito essas assaduras. Lembrando que o uso de pomada de assadura, o uso de lenços umedecidos, isso não é obrigatório. Deixa para usar pomada quando realmente tiver uma assadura, né? A pomada de assadura vai ser útil quando tiver uma assadura lá. E, inclusive, uma pomada chamada nistatina, que tem a nistatina na composição, ela não tem que ser usada de jeito nenhum todos os dias. Nistatina é um tratamento para fungos, ou seja, para quando tiver uma dermatite de causa fúngica. Nem toda assadura é causada por fungos, por isso que precisa de uma avaliação médica, para a gente conseguir te dizer se é uma assadura por fungo, que precisa de um tratamento com medicações antifúngicas,
ou se é uma assadura por irritação por conta da urina ficando ali muito tempo e estimulando, ou se é algum outro tipo de alergia, algum outro tipo de irritação que a gente precisa ver, né, para poder conseguir dar essa resposta para as mães. E dentro da região de fralda, o outro item, né, que a gente não tem como ficar sem usar são as fraldas. E as fraldas, existem muitas aí no mercado também, que tem o problema do perfume, que a gente já conversou. E a gente escolhe muitas vezes a fralda pela capacidade de absorção, né? Mas além da capacidade de absorção, que não vai ter nenhuma fralda que vai ser 100% sem anti-vazamento, né? Porque isso vai depender do tempo que fica ali, da posição que do seu filho dorme, que o seu filho fica. Porque se for numa posição que atrapalha a absorção da fralda vai vazar mesmo. E isso tá tudo certo. Escolha também a fralda do seu filho baseado nessa composição depois de assistir esse vídeo. Eu espero que isso mude a forma como você compra os produtos do seu filho. E eu não tô falando que tem que ser produto caro para ser produto limpo, não. Tem muito produto limpo no mercado que tem o mesmo custo dos produtos que são produtos com composições mais duvidosas, vamos dizer assim. Outro produto que eu queria falar para vocês é sobre o uso de protetor solar. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que até os 6 meses de vida a criança não seja exposta diretamente ao sol, porque a gente não recomenda o uso dos protetores solares antes dos 6 meses de vida. E mesmo o bebê que vai se expor ao sol depois dos 6 meses de vida, é sempre muito importante que ele use também métodos de barreira, vamos dizer assim, né? Um bonezinho, uma roupa com um filtro UV, que fique debaixo de um guarda-sol. Mas a partir dos 6 meses a Sociedade Brasileira de Pediatria já libera o uso dos protetores solares. Mas ali entre 6 meses a 2 anos a gente recomenda o uso dos filtros físicos, né? Que é uma dúvida também que muita gente tem, que não entende a diferença do que é um filtro físico de um filtro solar químico, né? O filtro físico, ele é como se fosse mais ou menos partículas que estão dentro desse produto lá, que vão ajudar a refletir a radiação. Ou seja, não tem produtos químicos, né? Tá, fica meio redundante falar assim, mas funciona exatamente assim. Vão ter mais ou menos nos filtros físicos, o que é mais usado são óxidos metálicos, né? Que a luz vai bater ali e vai ser refletida. Enquanto que os filtros químicos, eles vão absorver essa radiação solar e vão transformar em calor. Ou seja, são compostos que a gente não recomenda para crianças menores de 2 anos, porque também eles são compostos químicos, né, que podem acabar gerando irritações na pele dessa criança, sensibilidade na pele dessa criança. E dos 6 meses aos 2 anos a gente recomenda esses produtos, esses filtros físicos, que são os adequados para essa faixa etária, que vão funcionar refletindo essa radiação, mas que eles também têm a vantagem de eles penetrarem menos na pele do bebê, tem menos riscos de sensibilizar, de fazer irritação na pele do bebê, eles têm uma fotoproteção mais estável, ou seja, eles conseguem proteger do UVA e UVB de forma mais estável, e que eles se mantêm na pele do bebê por mais tempo, né? Eles conseguem proteger por mais tempo, mas eles têm um inconveniente que é mínimo, né? Diante de todas, na minha opinião, diante de todas essas vantagens que ele tem em relação aos filtros químicos, que passar eles, espalhar na pele é mais difícil e que fica mais branquinho, vamos dizer assim. Mas, de toda forma, a sociedade recomenda que de 6 meses a 2 anos sejam usados filtros físicos por conta de todas essas vantagens em relação a garantir uma fotoproteção melhor, de proteger melhor a pele dessa criança e não ter compostos químicos como os protetores químicos, né, os filtros químicos, eles têm. E outra coisa que também muita gente não entende é o que significa FPS, né, que vem no protetor solar, FPS 30, FPS 50... FPS se refere como a quantidade é o fator de proteção solar. Mas o que significa essa palavra, né? É como se fosse assim, se você ficar exposto no sol, você vai precisar de, por exemplo, 10 minutos de exposição solar para sua pele ficar vermelha. Um FPS 30, ele protege 30 vezes mais
para você ficar no sol e não ter essa pele vermelha. Ou seja, você vai precisar, em vez de precisar de 10 minutos para ficar vermelho, com um FPS de 30, você precisa 30 vezes mais do que 10 minutos. Ou seja, você precisa de 300 minutos para essa mesma pele ficar vermelha. Deu para entender, mais ou menos? Por isso que quanto maior o FPS, mais protegido vai estar a pele dessa criança. É isso. Eu espero que você tenha ajudado você a entender que o risco dos vilões dos produtos infantis e sobre alguns produtos mais pontuais que a gente conversou aqui, que tenha te esclarecido algumas dúvidas mais comuns e mais frequentes aí na cabeça das mamães. Se você tiver dúvidas sobre mais algum produto infantil, manda aqui pra gente que a sua dúvida pode virar o nosso próximo vídeo. A gente pode conversar e fazer dicas sobre produtos mais com composições mais limpas. Essas dicas vão estar lá nas nossas redes. Acompanhe a gente para você conseguir escolher e proteger o seu filho através das escolhas mais saudáveis dos produtos que você vai aplicar nele. Um beijo e até a próxima!